proferir palavras de doçura, palavras de sentimento, relativas ao ponto em que mais procuramos ferir a vossa atenção. Há necessidade que, para bem compreenderdes as extraordinárias modalidades deste assunto, empregueis toda a boa vontade, toda a naturalidade do sentimento, a voz do coração. Meus amigos, sem este sentimento puro, que parta do íntimo de vossa alma sem o desejo sincero de agradar a Deus em espírito e verdade, não podereis compreender a Deus. Quanto ao modo de falardes, a maneira formal de dirigirdes as vossas reuniões, isto não tem importância aos olhos de Deus. Ele lê o fundo das vossas consciências, lê o fundo dos vossos corações, mergulha dentro do vosso sentimento e, se não descobre nele a sinceridade do vosso amor, o vosso esforço será inútil. Podereis ter conseguido arrebatar multidões com a vossa palavra, mas, sem o sentimento a vossa palavra nada valerá, palavras levas o vento. Meus amigos, mais uma vez vos dizemos, a solidariedade pregada pelo Cristo deve reinar no universo. Sem que esta solidariedade seja um fato, não podereis sentir nos vossos corações o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, Cristo é o Verbo do Senhor. No princípio era Deus e o Verbo estava com ele. Cristo é o Verbo do Senhor e a sua influência não se restringe somente a um dos planetas mais inferiores do universo. A palavra de Deus se estende ao universo inteiro. Cristo é a verdade e esta pertence ao universo inteiro. Cristo é a luz e esta não espanca as trevas somente do planeta que habitais, a luz espanca as trevas do universo inteiro. Meus filhos, o vosso entendimento se abrir à luz da verdade e tereis um conhecimento mais perfeito da personalidade de Jesus. Por enquanto limitai o vosso conhecimento ao seu amor infinito. Pensai no que é o amor e procurai guardar esse amor para poderdes sentir a caridade. A caridade, meus amigos, é um dom que vem de Deus. A caridade é de nosso Senhor Jesus Cristo. É a manifestação do seu amor, e as suas obras se patenteiam diariamente entre vós, e todos os seus atos demonstram amor. Onde houver uma parcela mínima desse amor, ele se mostrará. Não podeis esconder a luz embaixo do algueiro, não podeis fugir ao influxo dessa luz bendita. Se ela não brilha nos vossos lares é que Cristo neles não habita, se ela não brilha nos vossos atos é que estáis longe de seguir o seu caminho. Meus filhos, é tempo que sintais o amor de Deus. Muitas vezes dizeis que guardais gratidão e amor àqueles a quem deveis favores e que jamais lhes podereis pagar essa dívida. Não tereis para com Deus esse mesmo sentimento, após as provas de amor que diariamente recebeis? Pelo contrário, creio que todos vós, quantos meditais nas provas de imenso amor que tendes recebido do vosso Deus, com sentimento agradecereis a sua inigualável bondade. A maior prova de amor que Deus concedeu ao homem foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este planeta, suportando a atmosfera pesada deste ambiente a que baixou. Podereis calcular o quanto foi preciso de energia moral a esse espírito essencialmente puro para descer a este ambiente de chumbo. Sabei que esse foi o sacrifício maior de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar a luz pela treva, mergulhar no plano inferior da vossa materialidade. E no entanto ele o fez. Cristo esteve convosco e sabei, ainda hoje, das altas esferas do infinito de onde reina sobre as criaturas. Ele, o Cristo, tem dó das vossas fraquezas e busca guiar-vos para o seu aprisco. Para isso vos são mandados os vossos amigos do espaço, que vos amparam nas vossas quedas e vos aliviam nas vossas dores. Esses baixam cotidianamente, a mandado de Deus, para vos encaminharem no jornadear terreno. E quem é que vos concede essas bênçãos? Ele, o Cristo de Deus, que se não esquece das suas ovelhinhas, das quais, disse, nenhuma se perderá. Meus amados filhos, antes de partir eu quero gravar nas vossas mentes o amor de Deus bondade, do Deus misericórdia. Amai-o com todo o vosso coração e, nos vossos atos, nas vossas palavras, nas vossas vidas de relação, diárias,
dai testemunho solene de que sois discípulos do Cristo. Avante, meus filhos! E lembrai-vos de que o mundo tem os olhos sobre vós. Eles vos ouvem desta tribuna diariamente. Comentam entre si e observam a vossa vida lá fora. Tomai cuidado que eles não tenham motivo para afirmar, o seu dizer é um, o seu fazer é outro. Que isso não aconteça, meus amados filhos. Tiago 63. 1º de setembro de 1921. Meus caros irmãos, a paz de Deus convosco esteja convosco e permaneça. O olhar clarividente do Divino Mestre anteviu os acontecimentos que se deviam desenrolar futuramente, após a sua volta para a mansão celestial. Ele viu a transgressão da sua lei por parte daqueles que deveriam ter o propósito firme de respeitá-la. Ele viu a ambição, o orgulho do homem e a sua cobiça campearem desenfreadamente na terra, em detrimento da virtude, da pureza imácula da sua moral santa. É tempo, meus queridos, que desperteis as vossas forças interiores, para que possais pôr um paradeiro aos desvios, aos desmandos dos homens. Nós, os mensageiros do Divino Mestre, pela graça de Deus, por portas secretas prepararemos os seus corações, as suas inteligências, a fim de que a palavra santa do Evangelho de Cristo, por vós pregada, possa achar neles guarida e criar raízes profundas, que serão a garantia das suas convicções, sua verdadeira adoração a Deus. Não desanimeis, meus amados. Grandes acontecimentos se desenrolarão entre vós, grandes revelações vos fará o Espírito do Senhor, a fim de que melhor possais compreender o nosso Deus, e melhor, por conseguinte, possais pregar a santa doutrina do Espiritismo cristão. Deus vos proteja, vos ampare, e fortifique na fé e na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agostinho 64. 8 de setembro de 1921. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito mais elevado que habitou entre os homens, mostrou-se sempre humilde entre eles. Meus amados irmãos, a simplicidade é aliada inseparável da virtude. Conhecei que sois míseras criaturas diante de Deus e que apesar disto Ele estremece de entranhado amor por vós, ou melhor, exatamente por causa da vossa pobre condição, Ele vos ama e quer o vosso progresso espiritual. Tende pensamentos simples como simples seja o vosso viver. Meus amados, a alma pura conhece-se pela pureza da sua linguagem, seu característico. Aliás, já o dissera o Divino Mestre, da abundância do coração fala a boca. Quereis experimentar a doçura, o encanto da serenidade da alma e da paz da consciência. Sede santos, sede puros, porque Ele é santo. Ó, meus amados, agora que estudais a vida de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, tende a humildade de coração necessária à apreensão de tão sublimes lições. Guardai no vosso coração esses tesouros de luz e tende pensamentos puros, corações cândidos, zelo do amor de Cristo. João 65. 15 de setembro de 1921. Meus amados irmãos, eu vos saúdo, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo convosco esteja. Aqueles que se deixam guindar pela ambição a grandes alturas, julgam que o futuro que idealizam se aproxima naturalmente deles, sem obstáculos, sem embaraços quaisquer. A vida, porém, naturalmente vivida, não é a vida idealizada por esses espíritos fatos, que desconhecendo o ser imaterial, subordinam todos os seus ideais, todos os seus planos, ao egoísmo material, ao orgulho e ambição das coisas perecíveis deste mundo. Pobres nécios! Pouco a pouco os fios sedutores que sustentam a teia imaginária das suas ilusões desligam-se, partem-se, e eles, que jamais pensaram em outra coisa que não fosse a satisfação dos seus próprios instintos materiais, sentem-se, no último quartel da vida, em face de um obstáculo, o único verdadeiramente sério, em que jamais pensaram, a morte.
pobre condição de imprevidência do homem. Não sejais deste números, amados irmãos meus. Ponde o vosso ideal, as vossas esperanças nas coisas transcendentais, concernentes ao Espírito. Crescei em sabedoria, na prática das virtudes cristãs e olhais sempre para o alvo sublime da vossa vocação, a esperança gloriosa de reinar com Cristo, o Senhor. Deus vos abençoe, vos guie e vos dê o conhecimento das coisas santas. Paulo, o servo do Senhor Jesus. 66. 20 de setembro de 1921. Prezados irmãos meus, paz em nome do Cristo Jesus. Tudo estava predito e tudo aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Foi a vontade de Deus antes revelada ao homem no seu cumprimento fiel. Meus amigos, sabeis, os judeus tinham diante de si a verdade, Cristo era a verdade, e não a conheceram, porque, entendimentos cegos, não puderam aceitá-lo como o Messias prometido por Deus. Entretanto ele o era, mas eles se obstinavam em negá-lo. Sempre a dúvida do homem, sempre a descrença afastá-lo das coisas santas, sempre a dúvida a toldar o pensamento do homem, distanciando do seu Deus. Comentando hoje estes fatos passados há tanto tempo para vós, meditai como seria possível que aqueles homens maus, corações endurecidos, testemunhas quase todos dos atos, que eles chamavam milagres, praticados naqueles tempos por nosso Senhor Jesus Cristo, como seria possível recusarem o testemunho de seus próprios olhos, recusar a verdade de Deus personificada na pessoa de Jesus? Meus filhos, ainda hoje, é triste dizê-lo, muitos negam o testemunho do Cristo. Jesus envia os seus mensageiros ao mundo para ensinar a continuação da sua doutrina santa, para identificar o homem com o próprio Deus. Esses mensageiros, obedecendo à ordem do Divino Mestre, baixam incessantemente entre vós trazendo-vos a palavra santa do Verbo do Senhor, transmitida ao homem, e por vezes o próprio homem, aquele que mais instruído deverá ser na palavra do Evangelho, disse para si, por vezes, para seus amigos, para seus confidentes, os que se julgam na obrigação de dirigir, por vezes esses, digo, comentam entre si argumentos emitidos, palavras que baixam do alto. Meus amigos, é o cúmulo da ignorância, é o cúmulo da incredulidade que o mundo blasfeme, que aqueles que não têm dentro de si testemunha do amor do Cristo possam dizer palavras que ofendam os ouvidos crentes na palavra de Deus, que estes blasfemem entende-se, mas os crentes professos, conhecedores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sentindo dentro de si todo o seu íntimo vibrar ao ouvir, ao ler, ao sentir as comunicações que baixam do céu, que esses se convençam de que elas não partem do Divino Mestre. Amigos, como qualificar, como exprimir piedade para eles, Senhor, piedade porque cumpre perdoar aqueles que te ofendem, perdão para eles, Senhor. O seu orgulho, a sua ignorância os levam a todos os extremos. Meus amigos, permiti uma elucidação. O mestre amado ordinariamente falava por parábolas aos homens e quantos dos seus ensinos proveitosos para aqueles de então e crentes de hoje. Permiti-me que a imitação do Divino Mestre vos traga um ensinamento por meio de uma parábola. Certo homem possuía uma pequena herdade, essa herdade era o seu único bem, daí tirava o sustento para si, sua esposa e seus filhos. Os seus rebanhos pastavam docemente na relva fresca daqueles lugares. A sua herdade confinava com uma grande chácara, como atualmente dizeis, e o seu proprietário julgava-se senhor de todas as terras que lhe estavam próximas. Da sua herdade recolhia o chefe de família o necessário para o seu sustento e o pouco que sobrava distribuía com a pobreza. Chegou entretanto o tempo em que for necessário lançar mão de seus recursos para a manutenção dos seus, e então vendia os frutos, os legumes, por preço módico, de modo que facilmente achava comprador. O seu vizinho rico, aquele que se julgava senhor de todas as terras, foi, e mandou que outros fossem,
e andassem a dizer que os frutos e os legumes do pequeno lavrador não eram bons, prejudicavam a saúde, por serem venenosos de modo que ninguém quisesse mais comprar o que procedia da herdade do pobre homem. Se uns acreditaram nas palavras maldosas, outros reconheceram imediatamente o dedo da inveja, daquele que se via ferido nos seus interesses, porque embora rico, tendo bastante, o que ele queria era o aumento do seu benefício com o prejuízo do outro. Meus caros amigos, assim sucede hoje em dia, quando o obreiro do Senhor, pobre, dedicado ao serviço santo do Divino Mestre, ousa pregar a sua santa palavra, ousa buscar o seu trabalho na vinha santa, outros se julgam feridos nos seus interesses e lançam veneno nessa obra procurando destruir, aniquilar. E assim não deve ser. Julgai as coisas, julgai as pessoas pelos seus atos, pela sua vida e exemplo, porque, como disse Jesus, no mesmo odre não se pode deitar vinho bom e vinho mau, há de ser bom, ou mau. Meus caros amigos, espero que estas pobres palavras calem nos vossos ânimos, em vez de vos constituirdes juízes dos outros, em vez de vos intrometerdes em certas coisas que possam fazer nascer a suscetibilidade em quem quer que seja. Espero olheis para dentro de vós mesmos, cada um de agora por diante, em vez do ciúme, da intriga e da maldade, põe em execução estas práticas que vos são trazidas da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Purificai-vos, prezados irmãos, lavai-vos de toda a mancha do pecado e vereis a aluvião de bênçãos derramada sobre vós. Não me demorarei mais convosco esta noite, voltarei em outra ocasião se vos aprouver. Deus vos abençoe e que tireis sempre proveito do estudo das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de pureza, fonte de humildade e de amor. Que a paz e a sua misericórdia permaneçam convosco hoje e sempre. Tiago 67. 22 de setembro de 1921. A paz de Jesus Cristo seja convosco, amados irmãos meus. Quando o mundo nada de mal tiver que dizer de vós, é porque não estáis servindo a Deus como deveis. Não almejeis os seus louvores, nem vos entristeçais pelo seu desprezo. Procurai viver segundo os preceitos de Jesus, e Deus vos abençoará. Não vos melindreis com as afrontas que vos lançarem, por amor do Cristo. Não as amaldiçoeis. Procurai antes recebê-las com resignação e humildade, sabendo que a Deus não passarão desapercebidas. Sede sempre cautelosos no vosso próprio cuidado e zeloso da fé que abraçastes. Quando o sol anunciar um novo dia, orai, com fervor pedindo a Deus que vos conceda a presença dos vossos guias e eles vos trarão a força necessária para suportardes o peso da carga daquele dia, as energias para o desempenho dos trabalhos de que o Senhor vos tiver incumbido. Tende confiança nas promessas de Cristo, meus filhos, elas não voltarão atrás. Cedo vereis a aurora de um novo renascimento pairar sobre o vosso meio e o vosso amado Brasil, terra predestinada por Deus para as conquistas do Espiritismo, verá o cumprimento das profecias do grande Consolador. Deus vos abençoe e dê o entendimento preciso para a compreensão das verdades eternas. Paz. João Crisóstomo. 68. 3 de outubro de 1921. Sessão comemorativa do aniversário de Allan Kardec. Paz, convosco, amados irmãos meus. É grande o meu prazer neste momento de estar convosco, ao ver o interesse que tomais em recordar as coisas santas, porque é santa a obra do Espiritismo. Reavivais a memória relembrando os fatos passados com aquele que foi o codificador da doutrina espírita. Sois gratos a esse espírito trabalhador, edificante que baixou no cumprimento de nobre missão. Sabei, no entanto, filhos meus, que a principal virtude desse espírito foi a de não falhar a missão que aqui o trouxe, pois muitos outros têm baixado a terra no cumprimento de um dever que sabeis é sempre sagrado, e têm falido. Quantos têm faltado ao cumprimento desse dever? Ninguém baixou a este mundo sem um motivo para isso,
esta não é a vossa pátria verdadeira, por aqui passais e repassais grande número de vezes, e todavia esta não é a vossa pátria, aqui vindes por diversos motivos, aqui vos trazem as provações, compromissos tomados no além para o desempenho de tarefas sublimes muitas vezes e quantas vezes também ao baixardes a este mundo varrem-se da vossa memória as recordações do dever a cumprir e caminhais por uma outra estrada bem diversa daquela que o devíeis percorrer. Quantas outras amaldiçoais as provações, as dores e os sofrimentos quando, todavia, no seio do infinito tomastes o compromisso solene de suportar com paciência e resignação essas mesmas provações, dores e sofrimentos. Deus a ninguém faz sofrer em vão, ninguém sofre dor física ou moral, ninguém é acicatado no corpo ou no espírito por acaso, há motivo para isso e grave motivo. Ao deixar essa vida temporal e penetrando nos umbrais da eternidade sabereis o porquê destes sofrimentos, pois a memória será avivada, o passado se desdobrará diante dos vossos olhos e podereis ver, muitas vezes com tristeza, que não soubestes aproveitar estas provações e tirar delas o proveito necessário ao vosso progresso espiritual. Há no entanto espíritos de escola, almas de têmpera rija, dispostos ao serviço do seu Deus, que tomando estes compromissos no além, baixam a terra em missão, estes conservam a noção do cumprimento do dever que eles consideram sagrado, porque de fato é, e prosseguem na sua carreira, prosseguem jubilosos no desempenho da sua tarefa. A par de muitas provações, de muitos tormentos e muitas dores, eles encontram em si lenitivo, pela certeza que sentem da necessidade do bom desempenho da sua missão e, isto, é o bastante para dar alegria ao crente. Allan Kardec não pôs dúvidas sobre o que lhe foi prescrito a respeito da sua missão, não viu nisso utopia, não se encheu de vangloria, não supôs ser criatura diferente de todas as outras. Ele, como servo humilde de seu Senhor, dispôs-se a cumprir as ordens recebidas, obediente ao cumprimento dos seus deveres. Nessa obra que o Senhor lhe houvera confiado e de que não se achava digno, humilde com fervor, no recôndito de sua alma, no íntimo da sua consciência, elevando seu coração a Deus dizia: Senhor, dá forças ao teu servo para que ele possa cumprir a tarefa de que o encarregaste, dá-me alento e coragem para que possa carregar com vantagem a carga que trago sobre os ombros. Pois bem, meus filhos, este exemplo que todos vós deveis tomar, e se a todos não cabe uma missão tão sublime, todavia a cada um de vós Deus tem confiado um dever e de todos vós Deus espera alguma coisa. Este edifício do Espiritismo cristão tem de por vós ser edificado pedra sobre pedra, e aquele sobre cujos ombros pesa este fardo que o faça leve, dando desempenho à missão grandiosa com humildade e com amor. Pois bem, meus amigos, esse espírito cujo advento rememorais não está mais no seio da imortalidade, ele já está nesta oficina de trabalho, ele ora e espera levar avante a sua obra. Kardec trabalha e trabalha com a atividade, e do alto do espaço baixam as bênçãos para fortalecê-lo, e ampará-lo na continuação da sua obra. Kardec está entre os homens e todavia, passando diariamente por ele, eles não o conhecem porque assim é da vontade de Deus. Necessário se faz, pois, que vos ponhais ao seu lado ajudando-o, amparando-o, auxiliai vós também na sua grande obra, ajudai-o na sua grandiosa missão, e de que forma? Orando, pedindo a Deus a sua benção para aquele que novamente trabalha na oficina santa, elevando as vossas almas até o trono do Criador, suplicando com as vossas preces as bênçãos do Senhor para que ele, não falindo, possa prosseguir no cumprimento da sua pesadíssima missão. Bendito seja Deus que abençoará o seu servo e glória à caridade de nosso Senhor Jesus Cristo que amparará a mísera criatura para que lhe não faltem as forças necessárias. Deus vos abençoe na intenção que tendes de praticar os ensinos do Cristo, pois desta forma é que o Espiritismo cristão irá em progresso. A benção do Senhor seja com todos vós. Tiago 69. 6 de outubro de 1921
Paz convosco. Queridos amigos, um momento de intimidade venho gozar convosco nesta hora. E como o nosso tempo é precioso, não o devemos desperdiçar em conversação inútil, antes aproveitar esses curtos instantes em reflexões proveitosas a todos nós. O Espiritismo não veio libertar o homem da lei do trabalho, ensinando-lhe a esperar do céu todo o bem de que necessita sem trabalho algum, sem esforço, sem qualquer estudo. Ao contrário, o Espiritismo veio ativar no homem a energia para o ensinar a aplicar a sua força física, as suas faculdades morais e intelectuais no grandioso trabalho em que com Jesus Cristo cooperam os espíritos superiores. Eles se manifestam continuamente no vosso meio com o fim de estabelecer uma solidariedade perfeita entre vós e eles a fim de que possam com melhor efetividade ajudar-vos na realização do vosso progresso espiritual. Bem orientados por esses sábios e dedicados guias, podereis sem grandes dificuldades cumprir as obrigações que contraístes com Deus e vosso próximo na portentosa obra de encaminhar os cegos de entendimento à luz bendita das verdades eternas contidas na nova revelação. Trabalhai, pois, meus queridos, trabalhai incessantemente, Deus vos abençoará, concedendo-vos a força necessária para esse grandioso intento, ao mesmo tempo que a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo encherá os vossos corações. Tomás de Aquino. 70. 13 de outubro de 1921. Amados irmãos meus, paz. Nutrindo a esperança de poder auxiliar-vos um pouco na penosa e escarpada jornada que todos vós empreendestes ao encetar uma nova existência neste mundo de provação, assistimos assiduamente às vossas reuniões. Suponde, meus queridos, um pobre homem, carregado com pesado fardo, para suportar o peso do qual concentra todas as suas forças, apertando o passo o mais que lhe é possível para diminuir a distância que o separa do ponto do seu destino e quase alcançá-lo, desfalecendo sob o tremendo peso que ameaça esmagá-lo. Vós, impelidos pelo desejo incontido de o auxiliardes, senão com a vossa força física, que julgais inferior à sua, menos com uma palavra de animação lhe gritais: coragem, amigo. Pouco vos falta. Ânimo, coragem. Essa voz amiga lhe despertando vigor, ele cobrará lento e num hercúleo esforço alcançará a meta do seu destino. Assim é a luta da vossa vida nesta terra de expiação. Nós, desejosos de auxiliar-vos, porquanto carregais cada um com o fardo que livremente tomastes sobre os vossos ombros, sentindo-vos às vezes enfraquecer em meio da jornada, vos dizemos: coragem, irmão. Coragem, amigo meu. Trazemos a vós a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e vos apelamos: olha para Jesus, filho, olha para o Divino Mestre, e as tuas forças diminuídas se duplicarão, podendo tu chegares facilmente ao termo das tuas provações. Assim é, meus filhos. Olhando para o Cristo, toda a carga se torna leve e a provação suave. Tiago. Anseio. Ao meu muito amado guia. Em teu seio, meu doce e santo guia, repouso minha fronte magoada, quando sinto minha alma amargurada ao peso desta dor que me excrucia. Quando em ti eu concentro o pensamento, sinto que do meu ser algo se eleva. Meu espírito deixa o mundo, atreve e voa às regiões do sentimento. Ali, deixando o fardo da tristeza, contemplo as regiões, onde a pureza reina, a par do amor e da ventura. Ó! Enche-me de força, de energia, amado protetor, meu santo guia, até o terminar desta clausura. 1921. Aura Celeste. Fim.